Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Coletiva pistola de Domi após a vergonha no Maracanã repercute nas redes sociais. Cobrança interna foi intensa e vice de futebol Marcos Braz convoca a coletiva e promete soltar o verbo, hein? Departamento médico do Flamengo ajuda na recuperação do Dedé. Será que tem coisa aí? Eu apurei e vou trazer, hein? Ficou curioso? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa, toma ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho que aparece no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas que aparecem aqui abaixo do seu vídeo. Então, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela, mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E continua repercutindo a coletiva de imprensa pistola de Domenech Torrent, após a piedosa goleada imposta pelo São Paulo no Maracanã pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Bastava um empate para o Flamengo ser o campeão simbólico do turno e assumir a liderança isolada com a derrota do Inter no dia anterior para o Corinthians fora de casa. No entanto, o rubro-negro parece que quando tudo conspira a favor do Flamengo, e só depende do próprio Flamengo, o próprio Flamengo deixa tudo a perder. E o técnico Domenech Torrent, que deu colocada em repórter, fez ironia e até deu soco na mesa. Mas isso tudo, lógico que também é reflexo de uma cobrança interna. Muita coisa foi dita após esta goleada, não somente com relação a atuações e falhas individuais. Ele quis dizer que não quis colocar a culpa diretamente na defesa, lógico, né? Teve falha em cobrança de pênalti, falhas individuais, principalmente do Gustavo Henrique, zagueiro de área, mas a verdade é que o Flamengo coletivamente também jogou mal. Taticamente, o Flamengo foi envolvido pelo adversário. Domi tomou um nó tático do voluntarioso Fernando Diniz. E isso ele não quis admitir. Mas houve sim uma cobrança interna sobre o trabalho do treinador. Mas o departamento de futebol, na pessoa do vice-presidente da pasta, Marcos Braz, que está em franca campanha para uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, além do diretor executivo de futebol, o Bruno Spindel, os dois trabalharam habilmente para blindar o futebol, as cobranças ficarem internamente, a lavagem de roupa suja, inclusive jogadores experientes do grupo, eu digo jogadores experientes, Felipe Luiz, Diego, que está se tratando, está se recuperando de lesão, e até mesmo o Diego Alves, que não atuou na partida contra o Tricolor Paulista, todos eles que têm voz ativa dentro do elenco se pronunciaram. Uns de maneira pessoal, como foi o próprio Felipe Luiz dentro do vestiário, e outro que não foi relacionado para a partida, mas a gente sabe, eles conversam entre si através das redes sociais e dos aplicativos. O Diego também falou a respeito dessa situação. E todos eles no sentido de, primeiro, dar uma chacoalhada no grupo, porque existe uma preocupação muito grande, principalmente por conta desse jogo de quarta-feira, que é um jogo decisivo, valendo vaga na sequência da Copa do Brasil. Flamengo que depende de um empate para avançar às quartas de final da competição, que dá um retorno financeiro excelente, são quase 70 milhões de reais ao campeão. Então o Flamengo precisa confirmar o resultado positivo que foi obtido fora de casa na Arena da Baixada na semana passada. E também na questão de que isso não gere uma crise e não haja uma superlativização da cobrança que tem sido feita em cima do trabalho de Domenech Torrent. Mas, lógico que houve sim uma cobrança, só que, até para dirimir qualquer tipo de situação, o vice-presidente de futebol Marcos Braz convocou, através do Departamento de Comunicação, uma entrevista coletiva 13h na próxima quinta-feira, logo após a, espero, classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Isto acontecendo, lógico, o Flamengo obtendo um resultado positivo, mesmo com empate,
Mas, obtendo a classificação, não gosto desse negócio de Flamengo entrar precisando de empate, sempre dá besteira, cara. Sempre dá ruim, é impressionante. Então, que o Flamengo vença essa partida, conquiste mais uma vitória, conquiste a classificação. No dia seguinte, lógico, o Marcos Braz vai tentar passar panos quentes em toda essa situação e lógico que o mote é justamente referendar o trabalho do técnico Domenech Torrent, que voltou a ser questionado porque já havia sido constatada uma situação inferior taticamente do Flamengo diante do Internacional, do técnico Eduardo Cudê, e agora com o Fernando Diniz, que é considerado um treinador inferior, né? Pode até se tornar melhor do que o Cudê, conquistar diversos títulos ao longo de sua carreira como treinador, mas a verdade é que ele ainda tem que comer muito feijão com arroz, né? O Cudê, sim, é um treinador que está entre os top hoje, né, em atuação no futebol brasileiro, mas isso ligou o alerta. Então, justamente por isso, Marcos Braz vai entrar em cena para novamente blindar o futebol e não deixar que estas cobranças externas por parte da torcida e até mesmo por parte da imprensa, até porque a gente tem o direito de fazer a avaliação e a gente tem o direito de criticar. O Domi ficou chateadinho com os repórteres que fizeram suas perguntas, ele teve sorte que eu não fiz pergunta, não fui relacionado para perguntar, porque se eu tivesse perguntado, vocês sabem que eu vou na jugular. Então, ele tem que estar acostumado com isso, porque na Espanha é assim, na Inglaterra é assim, pode não ser assim nos Estados Unidos, que os caras lá não estão nem aí para futebol. Futebol é o sétimo esporte dos Estados Unidos para os homens, né? No que diz respeito a masculino. No feminino não, é o esporte principal. Mas a verdade é essa. E também gerou muita especulação a informação que foi trazida no site Urubu Interativo pelo meu amigo Iago Martins, em cima de uma informação passada pelo Gabriel Reis, conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, baseada em uma publicação no Instagram do próprio Dedé, zagueiro de área, que vem tentando recuperar a forma física. Ele que no mês passado completou 1 ano fora dos gramados. Ele que já vivia as voltas desde 2019 com dores no joelho direito. Aliás, ao longo de sua carreira, esse joelho foi, na verdade, o seu calcanhar de Aquiles. Mas ele saiu de campo reclamando de fortes dores em uma partida com o Corinthians no dia 19 de outubro do ano passado e desde então nunca mais voltou aos gramados. O Cruzeiro, clube ao qual ele está vinculado, ele tem contrato em vigor com a Raposa, foi rebaixado e ele ainda não entrou em campo. O próprio técnico, ele evita falar a respeito de uma possibilidade de contar com o jogador, até pelas informações que ele vem recebendo. Fato é que Dedé está, lógico, com a musculatura atrofiada, não se sabe em que circunstâncias ele vai voltar, mesmo que esteja clinicamente recuperado de qualquer lesão no joelho direito. É um jogador, lógico, de muita qualidade, zagueiro com passagem pela seleção brasileira, e lembrando que o Flamengo quase o contratou. Em 2019, quando, logo depois da confirmação do acerto com o Cruzeiro pela aquisição do De Arrascaeta, o Flamengo também tentou sim, a contratação do Dedé, embora houve uma negativa do próprio Flamengo, houvesse uma negativa do próprio Cruzeiro e até do próprio Dedé. Meses depois, o Dedé veio a público confirmar que houve sim uma conversa com o Flamengo, houve uma negociação com o Flamengo, mas que não foi adiante, porque o próprio Cruzeiro se negou a abrir mão do atleta naquela oportunidade. E mais, o Dedé era a prioridade do técnico, então técnico do Flamengo, Abel Braga, e não o Arrascaeta. Só que o Arrascaeta foi contratado e o Dedé, para sorte do Flamengo, a negociação não avançou. Mas 2 profissionais do departamento médico do Flamengo vêm diretamente ajudando na recuperação e no tratamento do Dedé. O diretor médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri, além do fisioterapeuta Fabiano Bastos. Os dois vêm atuando diretamente na recuperação desse jogador, que acabou suscitando algumas especulações, até por conta das críticas que a zaga de área, entenda-se, Gustavo Henrique vem recebendo nos últimos jogos. Se existe uma possibilidade de futuramente, né, o Dedé ser contratado pelo Flamengo, mas eu conversei com pessoas ligadas do departamento de futebol, essa possibilidade inexiste, até porque a questão é que hoje o Flamengo, apesar das críticas que o departamento médico vem recebendo por conta de um longo período de tratamento de alguns jogadores que nunca conseguem ficar recuperados, caso do Rodrigo Caio, caso do Arrascaeta, o próprio Gabigol, o Diego Alves também ficou um período muito longo afastado, menos mal que o Hugo Souza
vem dando conta do recado, mas o departamento médico vinha sendo criticado. Houve uma reformulação recentemente, alguns profissionais foram desligados e outros contratados. Caso, por exemplo, do preparador, o Rafael Vinick, que já vinha trabalhando, era personal trainer de alguns dos jogadores do Flamengo, entre os quais o próprio Rodrigo Caio. Mas o departamento médico do Flamengo passou por essa reformulação. Recentemente, alguns profissionais foram contratados. Mas isso acontece, o Dedé está se tratando com a participação de profissionais do departamento médico do Flamengo, porque hoje o Flamengo é uma referência no Brasil. Isso aconteceu com outros jogadores em diversos outros clubes, né, que vêm às vezes ao Brasil para se tratar, às vezes saem de um clube. O Cruzeiro hoje não tem condição. O Cruzeiro hoje não tem departamento médico, não tem departamento de futebol. O Cruzeiro hoje é um clube que não tem estrutura nenhuma, né? Tanto é que a campanha dele é pífia. Na Série B do Campeonato Brasileiro, dificilmente vai retornar à elite do futebol nacional em 2021. Mas existe a possibilidade? Existe. Vamos dizer, o Tanuri está acompanhando atentamente a recuperação do Dedé. O Dedé tem 32 anos, não é um jogador assim, já está às portas da aposentadoria. Se por acaso o Tanuri fizer uma avaliação, constatar que o jogador não tem lesão, não existe a possibilidade de uma recorrência de lesão, ou seja, não há nenhum mal crônico no Dedé, e que o jogador pode ser aproveitado, que seria um jogador interessante para a composição de elenco, ele pode até sugerir a sua contratação por parte do Flamengo, ou, se houver interesse do Flamengo, dar o seu aval. Mas agora não existe aval do Tanuri e muito menos interesse do Flamengo na contratação do Dedé. Mas e você? Se o Dedé estivesse plenamente recuperado, você aceitaria a contratação desse jogador? Lembrando que, num passado não muito distante, alguns atletas que estavam, inclusive, numa situação muito parecida com a do Dedé, foram contratados. Casos do Juan, do próprio Hever, né, que atualmente está no Atlético Mineiro. Você acha que o Dedé, o Flamengo, deveria apostar nesse jogador? E você acha que o Domi tem razão na atitude que ele teve durante a coletiva de imprensa? Ou precisa ser mais humilde e admitir as falhas cometidas por ele também? Fazer o meia-culpa, né? Não adianta colocar só a culpa em situações circunstanciais do jogo. Mas deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até a descrição, acesse o link, entre no aplicativo, entre no nosso canal, se inscreva e passe a receber os links dos vídeos assim que eles forem publicados. Tá a fim de ganhar uma camisa novinha em folha do Mengão? Não é essa não, hein? É a versão 2020-2021. Então, temos a promoção do clube de membros e do número de inscritos. Para saber mais, vá até o vídeo, tá vendo? Que entra aqui no card, aparece aqui no card, ou então através do link que está na descrição. O vídeo é curtinho, tem apenas 1 minuto, menos de 1 minuto, mas explica detalhadamente tudo o que você precisa fazer para concorrer ao manto sagrado oficial do Mengão. Gostou da taça do Mundial que aparece aqui no cenário? Então, você também pode ter a sua. É só falar com meu amigo Jarbas das Taças. O link para falar com ele, contato, inclusive o zap, estão na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para ganhar aquele precinho, camarada. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram aqui, na sua tela? Então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.